Pessoal, nós vamos fazer uma aula aqui de processo civil básico, a aula para o time comercial entender como que funciona a linha processual, principalmente em relação a tirar dúvidas de cliente, quando o cliente ele pergunta sobre um andamento, tá? Então, a linha processual, nós trabalhamos com o processo civil, com as ações de conhecimento, que são as ações que vão ser julgadas pelo juiz para analisar se o direito é pertinente ou não para o nosso cliente, tá? Então, como que a gente começa? A gente tem a petição inicial, tá? Que é o documento que a gente monta ele para entregar para o juiz. Que tem nesse documento? Esse documento, ele começa com um cabeçalho ali a competência para onde vai o processo, para o juiz que vai julgar. Então, seria a cidade. Para onde é essa competência? Se a gente atua na linha do direito do consumidor, a competência é o domicílio do consumidor. Tá? Então, vai para a cidade do nosso cliente. E a petição inicial, então, ela começa com a cidade para onde vai o juiz que vai julgar. Lá a gente coloca todos os dados do cliente para identificação do cliente, nome, CPF, RG, estado civil, profissão e o endereço. Qualificado o cliente, nós colocamos o tipo de ação que é, por exemplo, uma ação indenizatória ou não, ou dependendo do tipo de ação que vai ser conduzida, por exemplo, juros abusivos. E depois a gente qualifica o réu, que seria, no caso, o banco, ou quem está sofrendo aí com quem vai tomar o processo, né? E depois, na petição inicial também, a gente coloca os fatos, o direito e os pedidos. Tá? Então, a petição inicial é o documento onde o juiz vai tomar o conhecimento do que é o processo. Tá? Quem é o cliente, quem é o réu e o que o cliente passou, que é os fatos, qual o direito, são os artigos que a gente vai embasar e quais os pedidos que a gente tem. Tá? Então, essa é a petição inicial. Então, quando o cliente chega, quando vai para o departamento jurídico, ele vai montar esse documento, que é o primeiro documento que vai para o processo. Vai fazer o protocolo lá no site do tribunal. Depois do protocolo, ele vai para o chama-se admissibilidade. É uma fase onde eles vão analisar se precisa de fazer alguma correção no processo, se está dentro dos requisitos do Código de Processo Civil. Um exemplo, pode ser que esteja faltando o nome da parte, esteja faltando um pedido. Então, é feito aqui uma fase para ver se tem algum vício na petição inicial, que são as famosas, aí é feito um despacho que vai pedir para sanar esse vício. Então, são as emendas iniciais. A gente, no bancário, quando a gente atua em massa, a gente costuma ver a questão da firma reconhecida. Então, é um elemento da admissibilidade do processo. Então, o juiz pede para emendar, dá o despacho para emendar, juntar documento de justiça gratuita, por exemplo, porque na concepção dele está faltando algum documento que demonstre sobre o pedido que a gente está pedindo. Tá? E aí aqui tem também... Feita essa admissibilidade, vamos supor que o juiz entendeu que está faltando alguma coisa, ele vai pedir uma emenda à inicial. Aí depois a gente vê, se a gente tiver os documentos que ele pediu, a gente vai fazer essa emenda, né? E o processo volta novamente para essa admissibilidade. Ele pode entender ou não que ainda está faltando algum requisito, ou algum documento, alguma coisa, aí ele pode pedir para emendar novamente. Tá? Mas estando tudo ok, o que ele vai fazer? Nos nossos casos, que a gente usa muito justiça gratuita, ele vai analisar aqui a justiça gratuita e eventual pedido de liminar.
Então, a liminar, o que que é? Um pedido que a gente, por exemplo, um desconto indevido. A gente pede para descontar, para parar de descontar através de uma liminar, já que o processo ele vai demorar. Então, assim, se ficar descontando até terminar, pode ter um prejuízo muito grande. Então, é um caso quando tem urgência, existem os requisitos ali, né, da liminar, que é diz que a fumaça do bom direito, ter muito claro isso sobre o direito da pessoa, o perigo da demora, e ela tem que ser ela tem que ter reversibilidade. Então, não pode ser dado uma liminar se a coisa é irreversível. Então, se não tem como, se lá no final perder, tem como mudar esses efeitos aqui. Tá? E aí ele vai analisar também a justiça gratuita. Por exemplo, no estado de São Paulo, a maioria do que nós vemos aqui é que até 3 salários mínimos da justiça gratuita, e algumas câmaras alguns entendem que é até 5 salários mínimos. Então, vamos supor que nessa fase aqui, o juiz, então, ele tem duas opções, ou deferir ou indeferir. Tá? Então, se ele defere, o processo vai andar normal. Só que se ele indefere, a gente chama de decisão interlocutória. É uma decisão dada no processo, mas ela não tem um resultado definitivo. Então, se ele indefere, quando existe uma decisão interlocutória, a gente pode recorrer dela, que o recurso dela é através de agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, ele vai direto lá para o 2º grau. Então, já lá na 2ª instância, a gente vai entrar com ele e comunicar que a gente interpôs um recurso aqui. Tá? O agravo de instrumento, aí ele vai passar pela admissibilidade ali da Câmara e depois vai para julgamento da Câmara através do acórdão. Então, o acórdão é a decisão do 2º grau, é a decisão tomada pelos desembargadores. Tá? Então, aqui, vamos supor que ele indeferiu a justiça gratuita e a liminar. Ou pode ser um ou outro, tanto faz. Então, sempre for uma decisão interlocutória, uma decisão de resultado que não é inerente ao processo aqui, o andamento processual, é feito o agravo de instrumento para combater essa decisão de meio, né? É uma decisão que é dada no meio do processo. Então, passado dessa fase, então vamos supor, indeferiu, aí veio, fizemos o agravo de instrumento, o acórdão veio e deferiu. Então, ele vem para a fase de citação. Aqui ele vai mandar citar o réu, intimar o réu para tomar conhecimento dos fatos que nós estamos alegando. Então, a citação é o primeiro chamado do réu ao processo. Então, é o chamamento do réu ao processo. A citação, como que ela funciona? Via de regra é por AR. Se não foi encontrada a parte, aí pode ser feito algumas pesquisas, a gente pediu alguns ofícios para o juiz, algumas pesquisas, para que seja encontrado esse endereço. Tá? Mas existe alguns tipos de citação, que então é por AR, por oficial de justiça, e quando o oficial de justiça não encontra a parte, pode ser feita por edital. Tá? E agora a gente também tem uma citação com as empresas de grande porte, por exemplo, o banco, que dá para fazer a citação eletrônica. Mas a eletrônica, se o banco, por exemplo, receber e não responder, precisa ser feito alguma dessas outras tradicionais. Tá? Então, quando o banco ele é intimado aqui, através da citação, quando ele recebe essa citação,
um exemplo do AR ou oficial de justiça, o prazo do banco vai começar a contar somente a partir da juntada no processo. Então, assim, se ver o AR tem que vir e ser juntado aqui. Se for para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai vir e vai juntar a certidão aqui. Então, é onde começa a contar o prazo. O que é esse prazo? É um prazo de 15 dias para apresentação da defesa, que a gente chama assim de contestação. O que acontece se passar esse prazo de 15 dias e o réu foi intimado, foi juntado a R aqui, passou a contar, o prazo é dias úteis, tá? Então, passou a contar, passou 15 dias e o réu não veio e apresentou essa contestação, que é a defesa. O fenômeno chama-se revelia. Então, quando ouvir falar em revelia, quer dizer que a parte perdeu o prazo de apresentação da sua defesa. E isso daqui, a consequência jurídica da revelia é presumir válido ou presumir verdade os fatos alegados na petição inicial. Então, tudo que foi alegado em relação a fatos na petição inicial presume-se verdadeiro porque houve a perda do prazo. Mas é importante que fatos é diferente dos direitos. Pode ser que o fato vai ser considerado verdadeiro, só que o direito, de repente, ele não, o fato, embora seja verdadeiro, ele não tem aquele direito. Então, só a revelia, ela abarca somente os fatos, tá? E depois dessa fase de contestação, nós passamos para uma fase que chama de réplica. A fase de réplica, então, assim, a contestação, a gente alega, a petição inicial a gente alega, a contestação o réu se defende e na réplica nós fazemos um parecer da defesa dele. Então, ó, a gente alegou que foi assim que aconteceu o fato. Na contestação, eles vieram e falaram, não foi assim, não, foi assim. Na réplica fala assim, realmente foi assim, mas também não foi desse jeito que você está falando, não. Foi assim, mas aconteceu um negócio diferente. Então, na réplica, mais é para rebater essas questões de inconsistência fática, tá? E existe também a tréplica, só que a tréplica, ela não é comum nos processos. Quando é utilizado tréplica? Quando na réplica é trazido algum fato novo. Então, um fato que não passou aqui nem aqui. Então, é como se fosse a tréplica, é como se fosse uma outra oportunidade de contestação, quando saiu fora dos fatos iniciais, tá? Então, assim, não é comum ter tréplica, tá? Mas pode acontecer. Então, passado por essa fase tradicional, na réplica, nós vamos para a fase de provas. Então, o juiz vai perguntar aqui se tem provas a produzir. Então, as provas, quais são as provas? Tem a prova documental, testemunhal, depoimento pessoal, e prova técnica. Quando nós falamos de juros abusivos, contratos bancários, via de regra, a gente está falando em discussão de, por exemplo, o contrato, a discussão do contrato. Então, a prova é o documento, é uma prova documental. Então, não tem o que ser feito em relação às outras aqui, né? É importante também destacar que pode acontecer, nós estamos falando de
na área bancária que a gente atua, que na maioria dos casos não tem audiência de conciliação. Mas o Código de Processo Civil, ele prevê a audiência de conciliação antes aqui na verdade, a citação sai para participar de uma audiência de conciliação. E depois o prazo da contestação começaria a fluir a partir dessa audiência de conciliação, que é onde as partes somente são chamadas lá para ver se tem algum acordo. Tá? Via de regra, na prática, a gente sabe que não flui efeito e os juízes sabem também que os bancos eles não têm proposta para fazer e geralmente a gente também não tem muito proposta para se fazer e eles não têm alçada para aceitar, eles costumam pular essa parte aqui, que é da audiência de conciliação. Voltando à questão da prova, então assim, nós temos a prova documental, a testemunhal, que é feito por uma testemunha, essa testemunha ela tem o dever de dizer a verdade. Então, se ela não tratar com a verdade, inclusive ela pode responder um processo criminal. Então, ela faz um compromisso. Tá? O depoimento pessoal é o depoimento da própria parte. Esse depoimento pessoal não tem compromisso com dizer a verdade. Tá? E esse depoimento pessoal, para que ele serve? Somente para extrair confissão. Tudo que é aquele famoso, tudo que você disser será usado contra você mesmo. Essa prova, tudo que você diz que ao seu favor, não se aproveita nada. Então, assim, quanto menos a parte falar e não entrar nos detalhes, menos ela se compromete. Tá? E a prova técnica é uma prova que é feita por um perito, um expert. Então, por exemplo, a gente pode ter num contrato bancário uma prova técnica contábil, uma prova técnica pericial, que é um caso de pericial grafotécnica, que é um caso de assinatura falsa. A gente pode ter uma prova técnica de documentoscópica, que é um caso de, por exemplo, da assinatura eletrônica falsa. Então, é feita uma análise por um expert na produção dessa prova. Tá? E nessa prova, quando é aberto essa prova, nós podemos fazer os quesitos para o perito ou nomear até um assistente técnico. Então, ele vai fazer, a gente vai dar os quesitos, tem assistente técnico, ambas as partes, né, podem apresentar os quesitos, e o perito ele vai fazer o laudo dele e responder os quesitos aqui. Tá? Depois que ele faz o laudo dele, vai para a gente manifestar sobre o laudo. Então, o laudo foi conclusivo assim, assim, assado, o laudo foi inconclusivo e a prova foi produzida. Tá? Ou impugna, talvez até a competência do perito, se o perito ele fez certo, fez correto, mas assim, tem que ser muito bem fundamentado. Então, passado essa parte, na verdade, essa parte aqui, quando há produção de prova de testemunhal ou depoimento pessoal, é feito por audiência de instrução. Essa audiência aqui que vai ouvir essas partes. Tá? Então, passou essa fase de provas, ele pode ir para as alegações finais, que aí a parte vai, na verdade, é um resumo do processo, e você vai fazer a fundamentação do porquê o seu processo deve ser julgado procedente ou improcedente, dependendo do lado que você está. Então, feitas essas alegações finais, que também, via de regra, nesses processos que a gente conduz aqui de direito bancário, geralmente não tem essa fase. Então, geralmente, assim, ó, o juiz vai perguntar, tem provas a produzir? Não, somente documental. Aí ele vai vir aqui já para julgamento. Geralmente, pode ser pulado essa parte. Então, existe uma linha do tempo, mas o juiz não está obrigado a fazer alguns procedimentos, quando não requeridos, porque ele tem um livre convencimento. Então, se ele já tem uma posição sobre isso, ele não precisa, por exemplo, de umas alegações finais. Então, feitas as alegações finais, o processo nós já temos os fatos, os direitos pleiteados, temos a defesa e
os direitos rebatidos. Temos a réplica, que foi feito mais um rebatimento ali sobre os fatos e fundamentos jurídicos. Feita a prova, oportunizada a prova, então o processo ele já está pronto para julgamento. Então o juiz, com base no que ele tem aqui, ele vai dar a sentença. Aí a sentença, existe a sentença de procedência, que é quando o autor ganhou a ação, então o seu pedido foi procedente. Existe a sentença de parcial procedência, quando parte dos pedidos foram acatados. Ou improcedência, quando os pedidos foram negados. Tá? Então, da sentença... Então, temos a sentença. Via de regra, esses prazos aqui, de cada fase, é 15 dias úteis, tá? Então, da sentença, nós temos outra linha do tempo aqui. A sentença, então, ela tem 15 dias para oportunizar o recurso. Então, aqui existe o recurso de apelação. O recurso de apelação é quando a parte não se contentou com a sentença. Então, ele vai pedir uma reanálise do caso para o segundo grau. Tá? Dessa apelação, o prazo é 15 dias para apresentar a apelação. Os dois podem apresentar. Vamos supor que a sentença é parcial procedente. Ou até procedente. Vamos supor que a sentença deu total procedência. Mas a gente pediu 15 mil de danos morais, o juiz deu 3. Então, embora ela tenha sido procedente, nós não estamos contentes. Então, nós podemos apresentar o recurso de apelação para que suba esse dano moral. Tá? Ou algum outro pedido que foi analisado, por exemplo, a gente pediu restituição em dobro, o juiz deu restituição simples. Então, algum inconformismo a gente apresenta a apelação. Tá? E o prazo é de 15 dias. Mas, vamos supor que vamos supor, o banco apresentou, para mim estaria suficiente a sentença ali, para mim estava bom. Só que o banco apresentou e deu o prazo aqui dos 15 dias. Seria oportunizado a fase aqui da apelação, a gente também abre para manifestação da apelação, que é chamada de contrarrazão de apelação. Contrarrazões. Então, a contrarrazões é a manifestação dessa apelação. Mas, quando abre essa manifestação sobre a contestação, que a gente vai apresentar a contrarrazão, como a gente não recorreu aqui porque estava satisfeito, a gente pode falar assim, já que ele recorreu, eu também quero recorrer. Então, já que vai para o segundo grau, aí você pode apresentar um recurso adesivo. Tá? O recurso adesivo, ele é uma apelação, só que ele fica atrelada a essa apelação. Tá? Então, do recurso adesivo, ele também vai ser intimado a apresentar contrarrazões. Certo? Contrarrazões aqui. Então, ele vai apresentar contrarrazões. Então, assim, pode os dois apelar, pode um apelar e pode um apelar e o outro querer apelar depois, que é através da contrarrazão. E sempre, pense assim, tudo no direito tem que oportunizar a outra parte a manifestar. Então, se juntou um documento, a outra parte vai ser intimada a manifestar sobre isso. Tá? Então, passou essa fase, ele vai para o segundo grau, que é para o tribunal lá da capital. Aí, lá tem a admissibilidade, que aí o relator que chama, ele vai ver se o recurso também está em grau de admissibilidade. Teoricamente, tem as custas recursais,
Então, quem tem justiça gratuita não paga essas custas, fica isento. Só que aí ele vai ver se recolheu as custas ou se há um caso de decisão monocrática. Decisão monocrática é quando dá por um desembargador só. Então, ele pode entender que esse recurso ele não deve ir a julgamento. Então, ele dá uma decisão monocrática. Ela é feita por um desembargador só, que é o relator. Dessa decisão monocrática, se a gente está descontente com ela, cabe um recurso que chama agravo interno. Desse agravo interno, ele vai subir para que seja julgado com os demais desembargadores. Então, os demais desembargadores vão falar se ele deve ir a julgamento ou não. E se for a julgamento, então assim, ele força a ir para julgamento em segundo grau. Então ele vai a julgamento, aí eles vão fazer a decisão lá através do acórdão. Então aí eles vão, a decisão lá é acolho ou não ou eu nego o recurso, tá? Então vai ser feito aqui através do acórdão, tá? E depois é oportunizado mais um prazo, que tem o prazo de recurso especial e extraordinário, que assim, via de regra nessas ações a gente não tem isso, tá? Tem que inferir matéria de direito constitucional ou matéria legislativa. Então, via de regra, não sobre para esses graus, tá? Eu vou parar por aqui, porque o conhecimento que vocês precisam ter é por aqui, porque essas outras câmaras são mais difíceis de vocês enxergarem. Então aqui, ó, a gente tem um prazo de 15 dias para apresentar esses outros recursos aqui, tá? Existe é chamado pode-se dizer que é um recurso, que é os embargos de declaração. Tá? O que é os embargos de declaração? Vamos supor que a sentença, ou acórdão, ou a decisão interlocutória, o juiz falou besteira, falou que, por exemplo, o processo é de juro abusivo, ele está falando de desconto indevido. Então, existe um vício, existe um problema na decisão dele. Então, para corrigir esse problema, a gente entra com embargos de declaração. Então, sempre quando vem embargos de declaração, essa sentença, esse acórdão vai ser reanalisado pelo juiz ou pelo tribunal por algum erro. Então, ou os erros são ou obscuridade, quando não deu para entender o que está acontecendo, contradição, omissão. Às vezes a gente pediu, por exemplo, maçã e banana, ele só julgou a maçã. Então, houve a omissão da banana. Então, aí tem que pedir para ele falar. Ou erro material. Então, ele errou o nome da pessoa, errou o nome do réu, errou o artigo, pede-se essa correção. Então, os embargos de declaração é como se fosse um pedido de correção, tá? Então, a gente parou aqui, 15 dias, saiu o acórdão ou saiu a sentença. Aí você poderia recorrer. Deu esses 15 dias, o processo ele transita em julgado. Transitado em julgado quer dizer que o processo acabou. Não cabe mais rediscussão do caso. Então, não tem mais o que ser discutido. Então, mas recorre. Não tem jeito, o processo transitou em julgado. Tá? Então, já foi arremessado. O objeto arremessado nunca volta, né? A sentença aqui já foi arremessada. Tá? Então, com esse trânsito em julgado, o que a gente tem? A gente constitui um direito do cliente. Então, o cliente ele tem o direito. O direito já está definido. Mas,
existe... Agora a gente precisa de entrar numa fase para cobrar, para receber. Então, assim, ele já tem o direito é incontestável, mas não tem que se discutir. Aí a gente vai entrar na fase de cobrança, que é o cumprimento de sentença. Tá? Então a gente vai fazer o documento do cumprimento de sentença, que é um resumo mais ou menos do que aconteceu no processo principal, que foi entendido, e para que o juiz intime a parte a pagar. Então, assim, vocês vão ver na prática, quando muitos clientes vão ver assim, processo transitou em julgado, né? Vamos supor, ele está lá no segundo grau, vocês veem que muda lá para o segundo grau, quer dizer que já está no recurso. Aí ele vai ter que voltar, vai voltar para a vara de origem, que é a cidade onde começou, vai para o juiz do primeiro juiz. Então, a hora que ele voltar, vai ter o trânsito em julgado e, via de regra, o juiz vai intimar a outra parte recolher as custas, ali que tem as custas do processo, e ele vai oportunizar a abertura do cumprimento de sentença e vai julgar extinto. Então, ou arquivo. Então, assim, vai ter cliente, o processo arquivou, o processo foi julgado extinto lá já, e eu não recebi. Por quê? Porque vai ter que abrir essa fase aqui. Então, essa fase é de cumprimento de sentença. Não é mais tratado naquele processo de conhecimento. Então, abre lá embaixo, no site do TJ, por exemplo, ele abre um outro número de processo quando a gente faz isso. Tá? É chamado, a gente chama de incidentes. Então, os incidentes são processos, antigamente, quando era processo físico, era aquele processão, né? Então, incidente era chamado também de apenso, que é um processinho que vai colado aqui atrás. Então, como é eletrônico, chama-se incidente. Antigamente chamava-se de apenso. Tá? Então, abre o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, a parte vai ser intimada a pagar em 15 dias. Então, ela vai ser intimada a pagar em 15 dias, sob pena de multa. Multa de 10% do valor e mais 10% de honorários. Se ela não pagar nesse prazo, ela vai ter que pagar com multa e mais honorários. Tá? Então, fez a intimação, passou. Se ela pagar, tudo bem. Então, assim, vamos pegar essa linha daqui agora. Então, se ela pagar, ela vai fazer um depósito no depósito judicial. Ela vai depositar o dinheiro no processo. Tá? E como que a gente faz agora? Aí o juiz ele vai abrir aqui e falar, manifestação. Manifeste-se o exequente, né? Exequente é o termo que a gente passou a ser exequente, a outra parte executado, sobre o cumprimento da obrigação. Então, a gente vai analisar, o depósito está conforme os cálculos que a gente apresentou, está tudo ok. Peço o levantamento, aí você vai juntar, você vai manifestar aqui, você vai juntar um formulário, né? Formulário de MLE, então assim, vai manifestar aqui, o processo está pago, o processo está tudo ok. Aí você vai juntar um formulário de MLE, que é os dados onde vai ser feito o depósito, e pedir para levantar esse dinheiro. Então, como esse dinheiro está depositado no processo, ele tem que ser levantado por uma conta. Aí o juiz vai vir aqui e vai julgar, né? Então, assim, ele vai propor assim, julga extinto. Julga extinto, levante-se, expressa-se o MLE para o pagamento. Então, aqui ele autorizou o pagamento. Não quer dizer que ele autorizou esse pagamento, que esse dinheiro vai sair na hora, tá? Ele autorizou, só que alguém tem que fazer. Então, tá autorizado.
Então, assim, aí vai vir aqui para o servidor expedir. Expedir. Então, o servidor, aqui ele vai pedir para expedir, aí ele vai expedir o servidor, certo? Vai para ele. A hora que ele expedir, ele vai colocar lá, expedir o mandado de levantamento. Também não quer dizer que o dinheiro vai sair na hora. Por quê? Porque alguém tem que assinar. Quem vai assinar? O juiz. Aí vai voltar para o juiz assinar. A hora que ele assinar, o dinheiro vai ser feito a TED. Aí vai cair na conta do advogado. O advogado também não olha 24 horas a conta, pode ser que demore um pouquinho. Aí o advogado vai fazer o repasse ao cliente, tirar o que tem que fazer o repasse ao cliente. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Então você vai lembrar porque eu vou voltar um pouquinho, porque esse procedimento aqui vai depois começar de novo. Ah, tá, eu vou descer aqui, ó. Aqui quando ele não paga. A gente entrando no TJ, a gente consegue mais ou menos ver onde está dentro dessa linha. Sim, vocês vão enxergar isso. Agora, isso aqui é o cenário bonito, né? Agora vamos para esse cenário aqui, ó. Que o cliente não pagou, que o devedor não pagou. O que a gente tem que fazer? Apresentar os cálculos. Aí nós vamos entrar em uma outra linha do tempo, né? Então nós temos duas linhas do tempo. Então o que nós vamos fazer? Apresentar o cálculo com essas multas aqui, multa de honorários, multa do 10% sobre o valor da condenação, mais os honorários, mais 10. Aí a gente vai pedir aqui, ó, as medidas constritivas, que são as medidas coercitivas, né? A gente vai dar um jeito dele pagar. Se ele não quer pagar por bem, ele vai pagar por mal. Então, aí a gente vai pedir bloqueio de conta. Bloqueio de conta chama-se cisbajude. Cisbajude. Vai pedir, existe o cisbajude. Antigamente era chamada de bacenjude. Então aí eles melhoraram o sistema, atualizaram, chama-se cisbajude. Existe o cisbajude que pede, tratando-se de banco, geralmente a gente pede o cisbajude simples, que ele vai fazer só um bloqueio lá na conta. Então a gente sabe que vai ter dinheiro, ele vai lá e vai fazer um bloqueio. Então ele vai pegar esse dinheiro. Se a gente sabe que é um devedor que pode ser que não tenha dinheiro no caixa, e ele tem um caixa que vai recebendo coisas ao longo do mês, a gente pode pedir o reiterado de 30 dias ou de 60. Então todo dia ele vai bloquear até dar o saldo, o valor do cálculo apresentado. E aí a gente tem também outras medidas, que é o renajude, renajude é veículo, para ver se tem carro no nome. Aí, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente pede o Arispe. Ou pode pedir uma outra pesquisa em relação a imóvel. Isso aqui é para ver se tem imóvel, tá? Então, vamos supor que tem carro ou acho imóvel. Aí a gente pede a penhora sobre esse bem. Aí a oportunização, se o valor da penhora for exatamente suficiente para suprir o valor, você pode pedir a adjudicação, que é pedir o bem para você. Então, pode ir até para uma avaliação, pode ter até uma prova técnica que até ser produzida quando há questionamento em relação a valores, tá? Então, vamos supor que o valor é excedente, muito excedente. Se o credor não quer pagar essa diferença, então fala, então manda leilão aqui, a hora que receber o dinheiro, a gente calcula e pega. Então, se acontecer o cisbajude, se der certo, aí ele volta para cá. É como se fosse um depósito. Na verdade, já vai abrir para a parte manifestar se ele é penhorável ou impenhorável, ou se ele quer impugnar em relação, por exemplo, o valor está excedente. Então, abre um prazo, ele vai manifestar. Se ele manifestar em sentido oposto, abre o prazo para outra parte manifestar e o juiz vai julgar.
se é ou não. Mas se ele não manifestar ou ele manifestar favorável, aí vem para cá, como se fosse depósito judicial, o juiz vai julgar extinto, vai pedir para expedir e vai embora. Tá? Então, se ele não tem, puxou tudo isso aqui, não tem, não achou nada. Então, infelizmente, você ganhou, mas não vai levar. Não tem bens, então não tem o que fazer. Mas aí você pode ficar ali fazendo, pedindo os bloqueios, pode ser que uma hora tenha. Ou, por exemplo, existe quando um banco, por exemplo, talvez a gente acertou no banco errado, no CNPJ do banco errado. Então a gente pede um bloqueio, chama-se bloqueio na raiz, que é em todas as filiais. As responsabilidades deles são iguais quando trata-se de franquia, essas coisas. Então pede todas as filiais para o banco, acha. Tá? E aí existem outras medidas. As medidas são... Aí vai da criatividade do advogado. Porque assim, você pode pedir, por exemplo, um desconto indevido, não achou nada. Vamos pedir lá para o INSS. Ele tem crédito lá no INSS, vamos pedir a piora no imposto de renda dele. Então aí vai da criatividade do advogado em achar dinheiro. Naquele caso da Luciene, que ela falou que falaram que o mercantil tinha dinheiro. Foi o que aconteceu aqui. Aí você foi Aí pedir na raiz do CNPJ, ou seja, vai bloquear todas as contas vai bloquear esse valor em todos os CNPJ do mercantil. Aí a hora que eles tiverem o que achar, pega o valor aqui. Isso. Tá? Caso achar um bem penhor, pega o valor para você. Então nós temos esse cenário. Nós temos outro cenário também, que pode ter a impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos supor que o réu acha que meu cálculo está errado. Então ele vai impugnar, não, porque ele está cobrando a mais. Aí ele vai apresentar o cálculo dele, vai abrir manifestação para a gente, como se fosse aquele processo principal. Pense assim, tudo que for, se um falar, o outro tem a oportunidade de falar. Tá? Aí o juiz vai julgar. Se ele achou, o cálculo está errado, ele vai julgar, o cálculo está errado. Então é assim, com certo. Ou o cálculo está certo, não vai seguir o rito. Tá? E pode ocorrer de novo aqueles recursos de segundo grau, agravo, apelação, dependendo aqui se a decisão for definitiva, por exemplo, vamos colocar aqui que o juiz entendeu que esse valor já estava pago, aí ele extinguiu o processo, aí cabe uma apelação. Se a decisão for uma decisão de meio, cabe o agravo, que não põe final ao processo. Então, aí cabe o agravo. Então, assim, embora o processo, transitou em julgado, gente, tem que passar por tudo isso. E digo mais ainda. Isso daqui é se tiver tudo lindo, por exemplo, uma indenização, alguma coisa. Agora vamos pegar a questão dos juros abusivos, que não é isso aqui. Os juros abusivos, o que acontece? A gente ganhou, em via de regra, tá? Quando o cálculo teoricamente é simples, é feito por esse procedimento. Só que se demandar cálculo complexo, aí abre uma fase de liquidação de sentença. Então, antes de entrar naquele cumprimento, a sentença tem que ser liquidada, tem que descobrir o valor. Então, um exemplo do juro abusivo, a gente não sabe se o cliente pagou tudo, não. Então vai ser feita essa fase de liquidação. Aí nessa fase, a gente apresenta os nossos cálculos, o banco ele é intimado a contestar e apresentar os cálculos dele. Se tiver os dois certos, é feita a homologação. Se não tiver desentendimento. Homologação. Aí essa homologação transita em julgado e vai lá para o cumprimento de sentença. Tá? Mas e se não tivesse os dois aqui, não entrou no acordo no cálculo? Aí pode ir para a fase, falar, o meu cálculo,
O autor fala, o meu cálculo é esse, o réu fala, o meu cálculo é esse, e aí como que a gente vai resolver isso? Aí é feito a oportunização de provas e entra na fase da perícia, uma prova técnica. Então nós vamos chamar um perito para resolver isso aqui. Aí vem o perito resolve, o perito vai apresentar o cálculo dele, aí o juiz vai abrir manifestação para as partes e o juiz ele vai julgar conforme o entendimento dele. Ele também não está restrito a julgar o que o perito entendeu, porque ele tem livre convencimento, tá? E se o juiz julgar aqui que o valor vai ser assim, assim, assado, e se uma parte não concordar, ainda cabe recurso. Então cabe recurso para o segundo grau, aí o segundo grau vai decidir, aí vai transitar em julgado, aí vai voltar, a hora que transitar em julgado, o cálculo está feito, aí vai voltar lá para o cumprimento de sentença. Vai ir para o cumprimento de sentença. Então tá vendo que não é tão simples. Ah, ganhou, mas quando eu vou receber? Não sei. Porque não tem jeito de eu saber quanto tempo vai demorar isso. Porque depende do servidor, não depende do advogado, então não tem como falar. Outra coisa importante é o cliente do Jus Brasil. Então ele e o cliente que consulta o processo todo dia. Então a gente não consulta o processo todo dia, né? Não tem nem como. Então ele vê, vai sair lá no TJ, remetido, vai sair decisão, saiu decisão. Pode ser uma sentença, o que for. Então, julgo procedente, etc. Sai uma decisão, essa decisão vai sair assim, geralmente no outro dia. Remetido. Então o cliente ele já vem com isso aqui, saiu isso aqui, você viu? Não vi, porque não olha o processo 24 horas, né? E a hora que saiu a decisão, então o cliente já vem, o que vai fazer aqui? Fala, calma, eu só vou saber disso daí a hora que chegar, vai ser publicado no DJE. DJE é o Diário de Justiça Eletrônico. Então o advogado controla os prazos através do Diário de Justiça Eletrônico, que a gente vai receber no sistema. Então assim, sai no DJE, ele vai sair remetido ao DJE, depois ele vai sair no DJE e essa intimação só vai vir no outro dia pra gente. Então assim, da decisão até a intimação vai uns 5 dias, então por isso que a gente não vê. Aí, a partir dali, no outro dia que saiu no Diário Oficial, começa a contar o prazo. Tá? Aí o prazo é 15 dias úteis. Então, assim, vamos supor que saiu com a sentença. Aí, o cliente já fica desesperado. Aí vai sair decisão, remetido ao DJE, aí, beleza, foi pro DJE, no outro dia a gente vai receber lá, tendo a publicação. Aí tem cliente que já acha que vai receber agora, não, aí tem que passar 15 dias úteis para o processo transitar em julgado. Vamos supor que a sentença, ninguém recorre, a sentença vai transitar em julgado. Aí a gente abre o cumprimento de sentença, etc. Tá? Então tem essa demora, por isso que os clientes vê primeiro do que a gente, porque eles olham todo dia, toda hora isso aqui. E tem no Jus Brasil também, acho que tem um negócio que chama push, que a gente recebe também. O push, tudo que for decidido, todos os processos eu recebo o relatório no outro dia, mas ele ainda não tem efeitos jurídicos, né? Ele só tem efeito jurídico a partir que foi publicado no Diário Oficial ou foi assinado via ofício. Ofício é quando vai o documento é entregue à pessoa e ela assina. Então ela reconheceu lá que recebeu. Tá? Então, em relação ao procedimento, andamento, alguém tem dúvida? Nenhuma? Isso daí depende do estado, né, velho? Não, isso aqui é processo civil, então é no Brasil inteiro. Tá? Tava olhando aqui, apareceu aqui o TJE. Do TJE. Remetido ao DJI, né? Então, o outro... então, vocês
pode ver que algumas palavras ali... Cadê aquela folha que eu tinha deixado uma folha aí, tipo um dicionário. Eu vou passar aqui alguns termos técnicos, tá? A ação é o processo judicial. Quando a gente fala uma ação, é uma ação judicial. Os documentos e Isso. Acórdão é a decisão do segundo grau. Né? Agravo é o recurso, agravo de instrumento, é o recurso contra a decisão de meio, que não era uma decisão terminativa. Autos é o processo também. O número estava nos autos, é o conjunto de documentos do processo, é autos, tá? Caput é aquele negocinho em cima, tem um artigo e tem o artigo, ele tem um texto primeiro e pode ter aqui os parágrafos e incisos. Caput é a primeira parte do artigo, tá? Isso. Carta precatória. Carta precatória é quando precisa ser feito alguma coisa em outra cidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa mudou de cidade, foi morar em outra. Aí é feita uma carta precatória para aquela cidade, para o juiz de lá intimar, tá? Carta rogatória, a mesma coisa, só que em outro país, tá? Certidão de objeto e pé. É um resumo do processo. Então, assim, por exemplo, se você quer saber o que aconteceu num processo, você pode ir lá no cartório lá da vara e falar, eu quero uma certidão de objeto e pé. É um resumo do processo, quando entrou, a sentença, quando transitou em julgado, tá? Então, chama-se isso. Citação, que é o chamamento do réu ao processo. Concluso. Então, vocês vão ver muito isso. O que é isso? Concluso. Concluso quer dizer que foi para alguém tomar uma decisão. Concluso para despacho. Alguém vai fazer alguma coisa. Concluso para sentença. Acho que esse momento vai para o juiz fazer. Quanto tempo? Eu não sei. O dia que o servidor quiser fazer. Né? Coisa julgada. A coisa julgada é quando já transitou, já houve o processo, já transitou em julgado, vamos supor que o cliente quer entrar de novo. Não pode, por quê? Porque já fez coisa julgada. Então ele não pode rediscutir isso, porque já fez coisa julgada. Tá? Bom, conciliação tem a audiência de conciliação, que é para ver se tem um acordo. Tá? Decisão interlocutória, são aquela decisão de meio que eu mostrei para vocês, por exemplo, quando nega uma liminar, quando nega um pedido feito no meio do processo. Tá? Despacho. Despacho também é um ato praticado. Então, por exemplo, eu posso falar, vou fazer um despacho com o juiz. Eu vou lá praticar um ato, vou lá pedir para ele. Para analisar aquela petição, né? Todos os documentos que a gente junta no processo também é chamado de petição. Né? Distribuição. Então, quando a gente protocola um processo, ele vai para o distribuidor. Lá eles vão distribuir para os juízes, né? Honorários de sucumbência. É só do advogado, tá? Honorário de sucumbência é um prêmio para o advogado vencedor. Então, quem paga é a parte que perdeu. Então, assim, quando tem injustiça gratuita, ele não paga. Geralmente, nessas ações, os honorários de sucumbência são para as duas partes. Aí o banco vai me pagar. Só que o meu cliente não vai pagar porque ele tem injustiça gratuita. Então, ele fica isento disso. Tá? Ele fica isento em termos. Porque, assim, se o banco provar que ele tem condição... Aí ele tem que pagar, só que o banco tem 5 anos para fazer essa prova. Tá? Impedimento. Impedimento é mais ligado, é um juiz que não pode julgar aquela causa, porque ele é impedido. Por que ele é impedido? Talvez ele tenha interesse naquela causa, ele tenha grau de parentesco com a parte, então tem tudo isso. Tá? Então, se alguma forma ele tiver um certo interesse na causa, ele é impedido de julgar.
Intempestivo. Intempestivo é quando foi fora do prazo. Tá? Ou precluso também. O prazo já passou a oportunidade, não pode voltar mais. Já era. É. Então assim, manifeste, tem interesse na produção de prova? Aí, 15 dias. Passou os 15 dias, aí vem eu quero. Não, você já precluiu o seu direito. Mas de vez em quando eu vejo o pessoal falando que vai pedir mais tempo. Dilação. Só que existe, porque assim, existe prazos dilatórios e peremptórios. Peremptórios são os prazos fixos. Por exemplo, contestação é 15 dias e acabou. Não tem apelação, é 15 dias e acabou. Agora, por exemplo, junte um documento. Não estou conseguindo um documento. Aí você vem e fala, requer a dilação do prazo, requer mais prazo. Então, aí existe coisas que dá para a gente pedir prazo. Agora, tem coisas que não. É como se fosse esticar um tempo. E só dá mais um tempo aí que eu não estou conseguindo isso. Então, aí você pede a dilação. Que é com base para apresentar algum documento, alguma coisa. Então, não é um prazo peremptório, é um prazo dilatório, que é um prazo que ele não há consequências jurídicas, né? Jurisprudência. Jurisprudência são entendimentos de outros tribunais. Tá? Então, são entendimentos majoritários, né? A maioria tem entendido assim, então se torna uma jurisprudência. E precedente são decisões também já de casos iguais, mas ele não virou uma jurisprudência, ainda não foi decidido por muitos dessa forma. Então, existe um precedente. Então, jurisprudência, precedente, assim, tem um caso ou outro que deu. É um precedente. Agora, jurisprudência, a maioria dá. Tá? Justiça gratuita. A justiça gratuita é um benefício que isenta o recolhimento das custas processuais, né? As custas, ele isenta taxas de cartório, isenta o pagamento de honorário de sucumbência, isenta o pagamento dos preparos recursais, que são custas também para recurso. Tá? Liminar é uma decisão provisória, uma decisão dada no início, é uma liminar. Só que ela pode ser modificada, né, através da sentença ou confirmada. Litisconsórcio. Litisconsórcio é quando tem dois réus, então, assim, ou dois autores. Então, é quando estão duas partes no mesmo polo. Então, aí existe o litisconsórcio. Existem casos que tem que ter litisconsórcio necessário. Então, é necessário que os dois estejam ali naquele polo. Então, por exemplo, uma ação de... vou dar um exemplo do casamento. Uma ação contra um imóvel que as pessoas casaram. Que está discutindo isso. Então, há um litisconsórcio necessário que tem que estar o marido e a mulher no polo. Tá? Mandado. Mandado é a ordem do juiz. Mandato é a representação. Então, o vereador ele tem mandato. Eu tenho mandato do meu cliente que me deu uma procuração, eu represento ele. Mandado, o juiz mandou fazer isso. Então, lembrar disso. Mandar, eu estou mandando, vai fazer. Mérito está ligado ao pedido. Então, assim, se o mérito você merece, está ligado ao termo de merecimento. Ônus da prova. É quem deve produzir, o ônus da prova, ônus do pagamento, ônus é quem deve. Tá? Partes são as pessoas envolvidas, né? Perícias são as questões técnicas, são os laudos técnicos, né?
petição. Tudo, a gente chama de tudo que vai juntar no processo é petição. Existe a petição inicial, mas existem as petições de meio. Tá? Então, tudo que o advogado junta é petição. Tá? Preposto é a pessoa que representa a empresa. Então, geralmente, quando tem uma audiência, tem que ter um preposto. Alguma pessoa física representando a empresa que não seja o advogado. Tá? Bom, esses são os principais termos. E tem assim, MLE, que é o mandado de levantamento eletrônico. Acho que eu tinha anotado em uma outra folha, acho que tem mais um. Mas é mandado de levantamento eletrônico, que é onde a gente junta os dados onde vai ser feito o pagamento. Então, existe o formulário, né, que é onde a gente manda, e MLE é a hora que ele vai pagar. Então, espécie o MLE. Então, vai fazer o pagamento. Só que aí lembra que ele autoriza a expedição do MLE. Aí vai para o servidor fazer, certifica que fiz o MLE. Aí vai para o juiz assinar e pagar. Tá? E aí todo o processo, a hora que chegou, aí ele vai se encerrar o processo com a extinção. Tá? E pode acontecer, vamos supor, que lá naquela linha processual, lá, no começo, a gente apresentou a inicial. O juiz pediu para emendar. Junte procuração com firma reconhecida. A gente não junta. Ele pode julgar o processo extinto sem resolução de mérito. O que é isso? Não foi resolvido, ele não foi decidido. Então, assim, ele nesse caso, ele não faz coisa julgada, a gente pode entrar de novo, tá? Porque ele não houve decisão de mérito. Só faz coisa julgada quando julgou o mérito, o merecimento do pedido. Tá? Jorge, nesse começo aí, já é assim que junta lá na petição inicial, já não tem como voltar atrás mais, né? Você fala assim de mudar os pedidos? Não, até mesmo que o pessoal fica tentando cancelar. Depois da petição inicial, ele não pode desistir. Teoricamente, sim e não. Porque assim, ó, até a citação, até a parte que a parte foi citada no processo, você pode modificar, você pode desistir, tudo. Tá? Mas você pode fazer o que quiser. Só que se a partir do momento que ela foi citada, ela só pode alterar pedido ou desistir com a anuência da parte. Mas, se ela foi citada, ela apresentou contestação, eu peço desistência, eu vou ser condenado a pagar as custas e despesas processuais dos honorários de sucumbência. Mas, assim, se a parte tem justiça gratuita, não, ela está suspensa essa exigibilidade. Então, assim, teoricamente pode cancelar a qualquer momento, só que a parte tem que autorizar. Se ela não autorizar, ele vai para julgamento. Aí, quando você desiste e a parte concordou, há a extinção sem resolução de mérito. Agora, vamos supor que você sabe que vai perder. A parte fala, não vai desistir não, agora você vai até o final. Aí vai dar improcedente, ele vai julgar o mérito, ele não pode vir rediscutir. Se ele vier, por exemplo, ele vem faltando documento, embasamento, então aí pode acontecer isso. Há também um outro fluxo aqui que eu não passei para vocês, mas vamos supor que eu entro com um processo contra uma pessoa que eu também devo para ela. Então eu falo, não vou te pagar porque você me deve. Então, aí existe também a possibilidade de reconvenção, que aí ele apresenta a contestação e apresenta uma reconvenção, que é um pedido contra o próprio autor. Aí fica os dois, um autor e réu do outro. Aí o juiz vai julgar tudo uma vez. Tá? Então, é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, tá encerrado. Encerra aí para mim, por favor.